volta com Em Discussão, hoje falando sobre os riscos dos produtos industrializados. Afinal, eles fazem parte da nossa vida, não tem mais jeito, a nossa vida não cabe mais tanta viver sem eles, mas a gente tem sim que esclarecer para evitar os riscos ao máximo possível. A gente tem vários casos que a gente reuniu, todos eles noticiados pela internet, e o que as empresas fizeram a respeito disso. Vamos dar uma olhada. Em 2012, o caso do achocolatado Todinho com detergente ficou nacionalmente conhecido. 39 pessoas passaram mal no Rio Grande do Sul depois de consumir o produto, que teve o lote retirado do mercado. A fabricante teve que pagar R$420 mil de multa. Em 2014, um outro lote do Todinho teve que ser interditado. Foram 8.810 unidades retiradas do mercado com a ajuda da Vigilância Sanitária de São Paulo. Um outro produto que tem algumas reclamações é o suco Ades. Em 2013, consumidoras de Manaus divulgaram fotos na internet de um fungo que teria se desenvolvido dentro de uma embalagem do suco. A fabricante Unilever trocou o produto e disse que o fungo pode ter entrado depois que a caixa sofreu uma queda, causando um micro-rompimento. No mesmo ano, o suco Ades também teve que ter a produção interditada por uma falha no processo de industrialização. Parte da solução de limpeza poderia ter caído dentro do suco. A produção e distribuição só foi retomada depois de uma inspeção da Anvisa. No interior de São Paulo, um estudante disse ter encontrado um rato morto dentro de um pacote de salgadinhos de soja. A fabricante Jasmine Alimentos disse que era impossível um rato ter entrado no pacote e reforçou a garantia da segurança no processo de industrialização. Nem a Elma Chips escapou de ter uma denúncia de consumidor, que disse ter achado também um rato dentro de um pacote de salgadinho. O Serviço de Atendimento ao Consumidor da PepsiCo aguardou a avaliação da Anvisa para se posicionar sobre o caso e reforçou a qualidade dos produtos. Pois primeiro a gente viu que tem alguns casos ali de produtos que apresentaram, como o Todinho e o Ades, restos de produtos químicos, né? O que pode ter acontecido nesses casos assim? Isso é bem difícil de acontecer, não? Isso é difícil de acontecer, mas como trata-se, né, de uma atividade que depende exatamente de um cuidado de um funcionário em verificar, no caso, como se trata de soda cáustica, que é um dos produtos mais comuns em indústrias de bebidas, né, nesse caso ele não verificou, houve uma falha na verificação dos resíduos após higienização das tubulações, porque é um sistema fechado, então tem que ser feito toda uma circulação, né, depois há o enxágue, e esse enxágue eles ainda verificam até que haja por completo a ausência da soda cáustica na água de enxágue. Então, caso não tenha feito isso, ou não tenha, e depois que vem o novo produto que vai ser envasado, geralmente se tira ainda o início, a cabeça do invase, né, para que não tenha de fato nenhum resíduo. Então, é uma falha humana na verificação desse sistema. Infelizmente, é um erro que não deve acontecer, mas que vemos, né, que tem ocorrido já por mais de uma vez e que deve ser, sim, bem controlados e punir as empresas caso isso aconteça, porque não existe só o procedimento de soda cáustica, pode-se utilizar outros meios, né, água ozonizada, pode-se fazer uso de outros que não causam tantos danos. A questão é o custo. Então, por isso eles procuram uma solução sanitizante de baixo custo, mas que exige um maior cuidado, né? Então, tem que assumir sua responsabilidade. Glaucia, nesses casos, aí a Anvisa entra, faz retirada de lote, tem como identificar onde é que foi a falha e tentar recolher. Com certeza, com certeza. A gente, na verdade, o nosso Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é muito articulado. A gente tem as informações quase que na mesma hora e a gente realmente faz conta com todo o sistema aqui, no caso da Paraíba, com as vigilâncias sanitárias municipais, que vão nos supermercados e recolhem isso, porque realmente aí cada município tem que cuidar, né, da vigilância sanitária da sua população. Então é obrigação nossa fazer isso. Então, imediatamente, quando a gente tem algum alerta da Anvisa, do sistema ou de alguma vigilância sanitária de outro estado, a gente já articula com os municípios para que esse recolhimento seja o mais rápido possível. Tal qual aconteceu recentemente com o Itambezinho, onde a gente articulou com todas as vigilâncias sanitárias para que retirassem o lote que estava sob suspeita da comercialização e também informamos a população dos lotes, né, invadidos.
nesse caso do Itambezinho, os lotes eles retornam para o supermercado, já que se comprovou que não seria uma questão de produto, né? Quer dizer, como é que o PROCON ajuda as pessoas, por exemplo, que tiveram danos ao consumir um produto? Por exemplo, um produto que tinha soda cáustica e eu queimei a boca, ou meu filho passou mal e tal. Tem como a gente juntar uma documentação e fazer uma reclamação formal e a partir daí dá para se tirar alguma coisa? Sim, exatamente, Rafael. Nós orientamos os consumidores, né? O PROCON é um órgão administrativo, né? Então, caso o consumidor venha reclamar perante o órgão, nós fazemos a abertura de um processo administrativo e vamos colher todas as provas para responsabilizar, no caso, o fabricante ou o laudo médico da criança que passou mal, a embalagem. A embalagem, se foi tudo amealhar toda a documentação necessária, né, que venha ao caso, pertinente ao caso. Inclusive, temos no Sistema Nacional já um programa junto com os hospitais, tudo que seja relativo a acidentes de consumo. Isso é caracterizado também um acidente de consumo, né? Para que a gente tenha um banco de dados e seja lançado e que a gente possa acompanhar, né? E aí ele possa ter seu direito ressarcido. A gente fala o tempo todo da indústria, mas agora eu queria deixar, antes de finalizar o programa, umas dicas para os consumidores sobre o que eles devem prestar atenção na hora de levar o produto industrializado para casa, porque muitas vezes o problema não é na indústria. Chega no supermercado, no ponto de venda, é que se identifica o problema. O que vocês podem dar de dicas para o consumidor? Bem, a priori, as informações básicas, claro, data de validade, né? O consumidor tem que olhar a data de validade, demande um tempo para isso, é importante. Se a embalagem não foi violada, né? Produtos amassados, né? Latas amassadas é muito perigoso, porque isso pode ter acontecido algum problema no transporte ou no próprio armazenamento. Às vezes a gente olha, né? Assim e pensa, não, tá um amassadinho. Não leve produto amassado, né? Então a gente realmente orienta para que o consumidor esteja atento, porque o principal fiscal é o consumidor. Então ele tem que se atentar a tudo isso, né? Se o produto tem registro, seja na Anvisa, seja no Ministério da Agricultura, no MAPA, ele tem que ter registro. Sendo o registro já é uma garantia para o consumidor, né? Então são vários aspectos importantes. O produto refrigerado também tem que ter um cuidado ainda maior, né? Porque às vezes a câmara refrigerada do supermercado às vezes não é suficiente. Exato. O que a gente dá para observar em produtos? Geralmente quando há variação de temperatura no armazenamento ou no transporte, que é comum acontecer quando não se trabalha da forma correta, né, o que a gente chama de respeitar o ciclo de frio, desde a produção dela até o consumidor final, manter dentro daquela temperatura adequada, ocorre o quê? Um estufamento. Esse estufamento ocorre pelo crescimento microbiano, né, produção de gases, então você vai observar isso em queijos. Aquela embalagem fofa. Exato, uma embalagem fofa, requeijão, se a tampa não tiver, ou iogurte, ela tem que estar bem rente. Então o aspecto da embalagem é fundamental. Se ela tiver não abauloada, mas côncava, que significa que tem que foi puxada, ali está tudo bem. Pronto, ali é o ideal. Você busca exatamente ver os aspectos da integridade da embalagem, em todos os aspectos, né? Verificar se há alguma, às vezes um machucão pela própria queda, muitas vezes no supermercado, o consumidor pode pegar uma embalagem, romper o lacre. Às vezes ele abre assim para pode até deixar lá, né? Ou até erro da empresa, quando o lacre não fecha de forma adequada. Então, assim, verificar os aspectos da embalagem, além dos dizeres de rotulagem, que são necessários. E sempre que tiver escrito na embalagem, agite bem antes de usar. Agite, viu? Agite, porque é melhor para tomar. Um aspecto importante é a temperatura em que ele está na gôndola do supermercado. Então, geralmente, se o supermercado, e isso durante as inspeções já foi verificado muitas vezes, se não tem o cuidado de manter, por exemplo, iogurte, deixa muito tempo fora de refrigeração e põe na gôndola, então ele vai estar quente. Por mais que o refrigerador identifique a temperatura está ok, mas se o produto você não notar que ele não tenha o frio correlacionado à gôndola, quer dizer que ele sofreu uma variação de temperatura durante o seu abastecimento
Então, tudo são alguns aspectos importantes e que são interessantes para o consumidor usar como defesa, não levar um produto que tenha sofrido variação de temperatura. Quanto mais frio, melhor. O consumidor tem como ver, é obrigado o supermercado mostrar a temperatura que está sendo colocada, aquele... Ou não, para o consumidor ele não é obrigado, mas os sistemas de refrigeração, eles geralmente possuem já uma temperatura. Que aí você pode olhar na embalagem, conservar a partir de menos tantos graus. E aí você verifica no produto, produtos refrigerados, é obrigatória a informação de qual a temperatura que ele deve se manter e verifica se a gôndola condiz com o que está dizendo. E o porquê é que a gente está falando da integridade desses alimentos estarem, as latas não estarem amassadas, as embalagens não estarem danificadas. Essa questão da integridade. As latas amassadas, porque quando elas formam um vinco, elas danificam lá dentro, quando elas se preparam, elas têm um verniz que dali eles começam a soltar substâncias que vão danificar o alimento interiormente. É por isso que a gente diz, pelo ferro, né? não leve latas amassadas, mesmo principalmente com a formação caixinha, do vinco, por exemplo. Entendeu? Por que não levar a caixinha também, que ela tem algum dano, qualquer agente externo, aquele produto está impróprio. Quando a gente sai numa fiscalização, se o arroz, o feijão, ele tiver um furinho, qualquer coisa, a gente já tira e inutiliza, embora ela esteja aparentemente em ordem. Mas por quê? Ela teve o contato externo, não é isso? Então, cuidado, olhe o prazo de validade e olhe as embalagens. Perfeito. Gente, muito obrigada, pela presença de vocês. Vamos começar aqui pela Gevisa. Obrigado, foram esclarecimentos importantes para os consumidores. Com certeza. Nós é que agradecemos. É importante sempre estar esclarecendo para o consumidor e ele mesmo evitar o risco e ter as informações corretas, né? A gente está fazendo isso continuamente. Márcio, se a pessoa precisar procurar a Gevisa, está à disposição também para vocês mandarem uma expensão em algum lugar? Sim. Nós temos o órgão de ouvidoria, né? Ou pode entrar pelo site também, temos um e-mail que recebe as denúncias facilmente, você entra no site da Gevisa e lá pode fazer denúncia e nós fazemos a apuração da denúncia. Certo. Pode ser inclusive, mas pode ser inclusive anônima. Não precisa, pode ser anônima? Não precisa necessariamente se identificar. O problema de anônima é porque não tem como você exigir depois o acompanhamento, não tem como a gente dar uma resposta para um anônimo. Então ele só vai ter uma contrapartida, por exemplo, se ele quiser entrar com ação, alguma coisa, ele tem que se identificar, né? E pode ir pessoalmente na Gevisa. Perfeito. Kézia, o PROCON também, né? Está sempre à disposição, tem inclusive outros pontos de atendimento espalhados. Exatamente. O PROCON nós temos 14 unidades, né, espalhadas em todo o estado. Aqui em João Pessoa nós temos o Parque Solano Lucena 234 e na Casa da Cidadania no Shopping Manaíra, né? Então, o 0800 é 151. Nosso site www.procon.pb.gov.br. Estamos sempre à disposição de vocês e qualquer consumidor que assim necessite. O site da Gevisa, a Gevisa... www.agevisa.pb.gov.br ou ouvidoria 3218-5933, 3218-5933 e nós estamos na Avenida João Machado 109 e temos 4 regionais também no estado, que é Patos, Souza, Guarabira e Campina Grande, à disposição do consumidor paraibano. Perfeito. Obrigado mais uma vez. O tempo aqui acabou, a discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos para os seus amigos, para a sua família, para os pontos de venda onde você for comprar, discuta com todo mundo e se informe sempre com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.